criei um algoritmo no Grasshopper em que é possível modelar um armário de cozinha, como esse daqui, desenhando só uma linha no rinoceros. Eu já estou aqui com o rinoceros e o Grasshopper abertos. Esse aqui é o arquivo que eu já vinha trabalhando anteriormente, do revestimento paramétrico, do piso também. Eu vou colocar aqui embaixo um armário. Existem diferentes maneiras de montagem e níveis de detalhe que vão impactar na estética e no custo final também. Esse aqui, na verdade, é o primeiro algoritmo que eu fiz desse tipo, feito com base na experiência que eu tenho com esse tipo de projeto. Então, aqui no rinoceros eu vou desenhar uma linha, eu vou usar o soco como referência, e depois eu vou referenciar essa linha aqui no Grasshopper. Então aqui eu já tenho uma prévia do armário, e agora eu vou configurar aqui no Grasshopper, nesses parâmetros, a altura, a profundidade, portas, gavetas e tudo mais. Eu já deixei aqui preparado um corte. Eu vou passar aqui ele pela bancada e pelo armário para eu conseguir enxergar a parte interna para eu definir esses parâmetros. Eu vou usar aqui a linha do rinoceros para conferir essas alturas, essas cotas, 53 de profundidade da parede até o frontispício aqui. E aqui na altura a gente tem do soco até a parte de baixo da pedra, 73 centímetros. Então aqui, profundidade do armário, 53, e a altura do armário, 73. Então agora eu só preciso alinhar a frente do armário com o frontispício. Se eu sei que o armário tem 53 centímetros de profundidade e o soco tem 45, essa diferença vai ser a distância em que eu preciso mover essa curva que eu desenhei no início para que o armário fique na posição correta. Eu sei que é de 8 centímetros. Pronto, agora a frente do armário está alinhada aqui com o frontispício. Agora eu vou puxar o corte de volta para cá e vou configurar agora o armário. Bom, primeiro eu vou definir aqui quantas divisões eu quero nesse armário. Aqui ele está com 2, eu vou deixar com 4. Aqui eu tenho então as 4 divisões, uma delas é um gaveteiro, e eu consigo definir também a posição desse gaveteiro. Eu vou deixar ele aqui no número 4, por exemplo. Eu consigo definir também o número de gavetas. Ele está aqui com 2, eu vou aumentar para 4. E eu consigo definir aqui também essa diferença de altura aqui do frontispício para as portas e gavetas. Eu vou deixar com 4 centímetros. Tá, então aqui a parte externa a gente já tem definido, vão ser 3 portas, um gaveteiro com 4 gavetas. Então agora eu vou ocultar as portas e as gavetas para conseguir configurar a parte interna. Então eu vou ocultar aqui e vou fazer essas configurações aqui na parte de divisão interna. Então vamos lá, agora eu vou definir qual divisão interna eu preciso remover, eu preciso mover a configuração correta do armário. Então as divisórias já estão na posição correta, e aqui eu consigo configurar também e editar a espessura dessa estrutura. Eu consigo também posicionar prateleiras aqui dentro do armário, por exemplo, nessa primeira divisória e na segunda também. A espessura dessas prateleiras eu também consigo editar, e a altura delas também. Então eu tenho aqui agora o armário com a parte interna configurada, a parte externa também, posicionamento de portas e gavetas, mas no final das contas a cuba acabou ficando desalinhada em relação ao armário. E aí, para resolver esse problema, é só a gente carregar o arquivo da bancada paramétrica que eu já mostrei aqui no vídeo anterior e reposicionar essa bancada. Aqui eu já deixei ela preparada, coloquei em outra camada, a bancada corrigida. E como eu falei, esse foi o primeiro algoritmo de bancada de cozinha que eu fiz no Grasshopper. Eu fiz de uma forma que eu pudesse ter pelo menos uma base de uma modelagem, nem que eu precisasse editá-la depois no rinoceros, mas uma boa parte do trabalho já foi feita aqui. Tem alguns outros elementos que é possível editar aqui também. Por exemplo, aqui no gaveteiro a gente consegue colocar puxadores. Eu fiz um modelo bem simples, que é só um furo, que é paramétrico também. A gente consegue editar a posição dele, a altura, o raio desse furo também. Dá para carregar outros tipos de puxadores também, mas aqui eu vou deixar só esse mesmo, o furo simples. Na porta também a gente consegue carregar os puxadores.
E assim como na bancada e nos revestimentos é possível carregar mais de uma textura, aqui eu fiz a mesma coisa. Aqui eu carreguei 5 tipos de texturas diferentes e a gente consegue fazer essa alteração aqui em tempo real. Aqui do gaveteiro eu tenho o tawari normal, 90 graus, se eu precisar rotacionar alguma peça. Esse verde, que é erva mate, cipres, que é uma madeira um tom mais claro do que o tawari, por exemplo. E o branco. Então aqui eu vou deixar o armário no tawari mesmo. Eu vou ocultar aqui as portas e as gavetas para eu conseguir ver a parte interna. E aqui a parte interna eu vou também editar. Eu vou deixar no branco. Essa parte aqui de cima eu vou deixar no branco também. Então vamos lá. Aqui então está a marcenaria, eu deixei a parte interna e as estruturas todas em branco, as prateleiras, as portas e as gavetas nesse tom de madeira aqui tawari. Então aqui a gente tem praticamente pronto já a marcenaria e algumas coisas a gente pode ajustar aqui no Rhinoceros. Esse tipo de ajuste no Rhinoceros seria, por exemplo, esse bug que ele dá aqui, da altura do armário em conflito aqui com o frontispício, dos dois lados na verdade. Se, por exemplo, eu quisesse colocar um tamponamento aqui desse lado, eu posso só pegar essa linha aqui que eu desenhei lá no início, mover ela, por exemplo, 2 centímetros, aí eu faço um retângulo aqui, faço uma extrusão até lá em cima, aplico o material. E agora eu fiz aqui o tamponamento escondendo essas juntas aqui do armário. E nem tudo, na verdade, precisa ser modelado no Grasshopper, a gente pode só adiantar uma parte do trabalho e depois fazer os ajustes aqui no Rhinoceros. Desse lado eu coloquei o tamponamento, se eu quisesse fazer a mesma coisa aqui desse lado, eu posso só selecionar o ponto da linha que a gente desenhou lá no início. Vou mover também 2 centímetros aqui e deixar esse afastamento para que eu consiga abrir aqui o gaveteiro com um pouco mais de conforto, para não ficar muito colado ali na parede também. Aqui eu vou passar de novo o corte para ver se está tudo certo. E se em algum momento alguma modificação for necessária, a gente consegue facilmente, aqui pelos parâmetros, editar essas configurações, por exemplo, a posição do gaveteiro, o número de gavetas. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o número de divisões aqui, eu consigo para 5, 4 ou 3, por exemplo, também. Bom, então é isso. Com esse algoritmo a gente consegue modelar esse armário de cozinha, desenhando só uma linha no Rhinoceros e referenciando ela no Grasshopper. Consegue criar esse armário, em que a gente consegue definir quantas divisões ele vai ter, portas, gavetas, a posição do gaveteiro, a altura, a espessura, as texturas, os materiais também. E além disso, esse armário ele é todo paramétrico. A espessura dessas estruturas internas, das prateleiras, portas, a gente também consegue definir aqui. E no final, se for necessário, a gente consegue também fazer alguns ajustes no Rhinoceros.